Nós vamos falar sobre a oração, o oxigênio da alma. E para você entender essa temática, eu gostaria de trazer carinhosamente, de uma forma pastoral, alguns pontos que eu acredito que são importantes para a sua vida e também para a minha vida, para a vida de todo o povo de Deus. Primeiro, a oração, ela é o oxigênio da alma, porque assim como o nosso corpo precisa de oxigênio para sobreviver, a nossa alma ela precisa de oração. Essa frase eu tenho sempre recitado na oportunidade que Deus me permite pregar e falar sobre oração, porque eu sei que a oração é o combustível para que o nosso corpo seja exclusivamente funcional, ele esteja trabalhando a todo vapor e desenvolvendo toda a sua funcionalidade. Assim deve ser para nós, como o oxigênio é para manter a nossa vida, o nosso corpo, seja para você a oração, o combustível da sua alma para manter mente, emoção, corpo, toda uma vida saudável. O alimento do coração é oração. Quantas vezes você está angustiado? Quantas vezes você está atribulado, preocupado? Quantas vezes você está passando por momentos de dificuldade e você sabe que quando você ora, você alimenta o seu coração. E se você alimenta o seu coração, você alimenta, humanamente falando, todo o seu ser como um conjunto de sentimentos, como um conjunto de pensamentos que temos, e em particular nós estamos nutrindo a nossa imaginação a falar, a pensar e ao mesmo tempo descrever de forma saudável aquilo que está dentro. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio da presença de Deus, significa dizer que nós estamos bem nutridos, bem alimentados. A oração também é uma comunicação com Deus. A oração é uma maneira de nos relacionarmos com Deus, de estar sempre conectados com Deus. Assim como você e eu precisamos orar sempre, não foi diferente na história dos grandes homens de Deus. A Bíblia fala que os patriarcas e profetas, eles dedicaram uma vida de oração. Os apóstolos, os pais da igreja também oravam. Os nossos mártires, os grandes reformadores, também estiveram dedicando tempo à oração. Orar é deleitar-se em Deus, é se colocar como aquele que busca, aquele que é o abençoador, mais do que qualquer que seja o nosso interesse, a nossa vontade apenas nas bênçãos de Deus. Nós não oramos porque queremos receber apenas as bênçãos de Deus, que fique muito bem claro isso. Nós oramos porque sabemos que o abençoador, aquele que nos concede a bênção, ele precisa estar no nosso ser, em nossa mente, em nosso pensamento, em nossa vida, em nossas atitudes, em nosso comportamento, em tudo aquilo que nós somos. Então orar é estar conectado com Deus, o Deus que nos abençoa, é aquele que está no altar, o centro de todas as coisas, no trono da glória, no trono onde emana todo o poder. E o nosso Deus, ele está lá sentado, e ele não está inerte, ou seja, está parado, ele está todo momento a nos ouvir e a falar. Por isso ele quer que a gente esteja conversando, se deleitando através das palavras que precisamos dizer para ele o quanto ele é bom, o quanto ele é maravilhoso e quanto Deus representa para nós. A gente sempre diz assim que Deus é bom, a sua bondade dura para sempre. E em alguns momentos a gente esteve sempre falando, conversando com os irmãos, dizendo que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E de fato Deus tem sido muito bom para todos nós. Orar é depositar também em Deus a nossa confiança. É colocar diante de Deus as nossas preocupações, é colocar diante do Senhor as nossas ansiedades, é colocar diante de Deus
tudo aquilo que muitas vezes tem trazido angústia, aflição. Eu digo que orar é clamar ao nosso Pai, é dizer: Abba Pai, carinhosamente, Papai, ouve a nossa voz, ouve a nossa oração. E através do Espírito Santo, nós somos contemplados pela bênção, muitas vezes até de não saber como orar convém, mas o Espírito do Senhor, ele intercede por nós, ele está diante de Deus, orando por você, orando por mim e fortalecendo a nossa vida. Orar é respirar. Por isso que o tema da nossa mensagem é oração, o oxigênio da alma. Então, orar é respirar, é manter viva a nossa alma, é saber que a nossa alma estará viva enquanto orarmos, enquanto estivermos na presença de Deus, buscando através da oração o oxigênio para a nossa alma. A oração, portanto, ela é fundamental. John Wesley chamou a oração de fôlego da nossa vida espiritual, ou seja, a tua espiritualidade, ela vai estar todo vapor, com toda energia, com toda a força, quando você estiver trazendo para dentro da sua alma, para dentro do teu coração, esse fôlego de vida que é a oração. A oração faz com que você respire alegremente, cantando sempre a Deus e reconhecendo se de fato algo de bom em nossa vida pertence a Deus, porque quando nós oramos, nós estamos nos conectando com Deus, estamos sendo cheios da presença de Deus. Isso significa dizer que nós estaremos valorizando tudo que Deus é, tudo que Deus representa para nós. Valorizar a oração é ser fiel à palavra de Deus. Valorizar a prática da oração é, sobre todas as coisas, ser fiel a palavra de Deus, é tomar como exemplo o que Jesus deixou para nós. A Bíblia diz que Jesus mantinha a prática de orar logo na madrugada. Jesus nos ensinou e nos deixou a oração do Pai Nosso como modelo. Jesus nos ensinou e deixou para nós a oração sacerdotal que está em João. Jesus deixou para nós o exemplo maior de orar, de oxigenar a nossa alma, ou seja, de dar fôlego à nossa vida espiritual, de alimentar o nosso coração de fé e de confiança. E muitos que foram treinados por Jesus Cristo, a exemplo dos apóstolos, dos discípulos, em particular o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo oferece o seguinte conselho lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Quanto mais nós oramos, nós estamos oxigenando a nossa vida espiritual, dando fôlego à nossa fé em Deus, à nossa confiança no Senhor. Ele também registra lá em 2 Tessalonicenses 1, versículo 11, para a comunidade de fé dele: não cessamos de orar por vocês. Portanto, queridos, quando nós oramos por todos e todas, especialmente pelas pessoas que precisam de nossa oração, nós estamos dando a ela fôlego, nós estamos dando a ela oxigênio. Portanto, não deixem de ser um homem e uma mulher de fé, de confiança e, sobretudo, não deixem de ser um exemplo de oração. Jesus orou, nos ensinou, deixou a oração, os apóstolos receberam a alegria, a bênção de poder continuar orando, e nós temos muitos exemplos na história da Bíblia, e em particular nós devemos, sobretudo, trazer para nós a alegria de manter sempre aquecida a nossa alma através desse oxigênio que é a oração. A oração é um dom principal que vem de Deus para a nossa vida, para alimentar através da graça divina e nos aproximar de Deus e nos colocar no trono da graça e da glória de Deus. Quando nós oramos, nós estamos nos mantendo em relacionamento constante com Deus, e isso torna a nossa vida saudável, e isso vai fecundar cada vez mais a nossa espiritualidade, trazendo sempre para nós a referência maior de que Deus é Senhor e que Ele pode e Ele fará todas as coisas. Vamos lembrar em toda e qualquer situação
como alguém, um homem e uma mulher de Deus que tem consciência. Quando nós oramos, nós temos mais a certeza de que em Jesus nós somos mais do que vitoriosos. E, portanto, irmãos, vamos levar a sério a exortação de Jesus, quando ele diz, está escrito lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos manter sempre a respiração através da oração, para que a gente esteja forte, constante, com um desejo maior de fazer com que o nosso coração esteja dentro da vontade de Deus. Você como cristão, eu como cristão, não esqueça dessa frase: ser cristão e não orar é tão impossível como estar vivo e não respirar. Eu vou repetir: ser cristão e não orar é tão impossível como estar vivo e não respirar. O que adianta estar vivo e não respirar? Não existe essa possibilidade. Assim como ser cristão e não orar é tão impossível como estar vivo e não respirar. E aqui eu gostaria de dizer para você que vive ansioso. A solução mais do que justa e inevitável para a tua alma, para a cura da tua alma, é manter a tua conexão com Deus, é encher os teus pensamentos da presença de Deus, é orar constante, é colocar e confiar nas mãos de Deus para que você não sofra por antecipação. O que seria uma ansiedade? É você antecipar aquilo que ainda pode acontecer, ainda pode. Se você confia e acredita em Deus, entrega nas mãos de Deus tudo aquilo que você acha que ainda pode acontecer, pode ter certeza, Deus vai estar no controle de tudo e vai trazer a forma mais fantástica, extraordinária de mostrar para você que Ele está no comando, Ele está no controle de todas as coisas. Portanto, não deixe a ansiedade maltratar tua vida, maltratar tuas emoções. Coloque a tua mente para pensar em Deus. Coloque a tua mente, treina a tua mente a confiar em Deus. Como, pastor? Orando, conversando, dialogando com o Senhor e colocando diante de Deus, em qualquer situação, em qualquer momento que você estiver passando, que você confie e que você acredite. Veja o conselho do apóstolo Pedro, quando ele fala para as pessoas que estão ansiosas, lançando sobre ele quem? Deus, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 2 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Você está ansioso, está preocupado, tem passado por momentos difíceis em tua vida, está antecipando o sofrimento, algo que ainda possa acontecer. Não é porque você tem dúvida em Deus, no que Ele pode realizar, mas eu gostaria de dizer para você, confia nele, lança sobre Ele todas as tuas preocupações, porque Ele cuidará de você, Ele cuidará da tua alma, Ele cuidará do teu pensamento, Ele cuidará da tua emoção, Ele cuidará integralmente de corpo e alma, mente, psicológico, da tua vida, da tua alma, de todas as coisas. Portanto, coloca em Deus a tua vida, confia nele. Charles Spurgeon, um grande pregador britânico, ele já dizia: do passado, mais do que necessário é deixar no passado todos os seus fatos e acontecimentos. Não traga aquilo como uma lembrança para não mastigar, exceto se for algo bom. Além disso, é certo afirmar que a ansiedade não tira o problema do amanhã, ela só tira a paz de hoje. Então, se você está ansioso, está antecipando algo que pode acontecer, significa dizer que você está trazendo o problema de amanhã para hoje. Ela não vai aliviar o teu coração, não vai aliviar a tua alma, mas se você colocar em Deus, lançar sobre Deus a tua vida, certamente Deus estará no controle e Deus te mostrará o quanto Ele pode te abençoar e o quanto Deus fará por você. E eu finalizo dizendo: coloque sobre os ombros de Deus, os largos ombros de Deus, toda a ansiedade. Creia em Deus, creia no seu amor, creia no seu cuidado. Deus ajudará você hoje e todos os dias, porque Deus é fiel. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Portanto, se você está ansioso, lance sobre Ele toda a sua ansiedade e Ele cuidará de vós. Deus te abençoe.